O Wilson Lima já está conosco, nosso repórter de um antagonista aqui em Brasília, nosso setorista, aquele que está acompanhando de bem perto a CPI da Covid, sempre direto do Senado Federal. Boa noite, Wilson. Boa noite, Diego. Boa noite para você, amigo do antagonista, tudo bem? Só me perdoe que eu realmente estou numa parte externa, então, atrás de documentos, de informações, de apurações, para trazermos aqui com exclusividade para você, amigo do antagonista. Tá ótimo, Wilson. O importante é a sua informação e você estar aqui conosco. Agradeço mais uma vez. Wilson, teremos Ricardo Barros na CPI da Covid no Senado Federal? Muito provavelmente sim. Existe uma articulação ali dos integrantes da CPI da Covid para levar o Ricardo Barros para a semana que vem. Tá? Já há uma expectativa, tem requerimentos ali relacionados ao Ricardo Barros. Esses requerimentos devem ser analisados na próxima semana, devem ser analisados na próxima quarta-feira, durante a sessão administrativa, antes do depoimento do Carlos Wizard. Então, é muito provável que os dois requerimentos, um de convocação e o outro de convite, já sejam analisados na quarta-feira. A ideia é ouvir Ricardo Barros na próxima semana. O que ainda falta? Os integrantes ali do G7, eles falam que é necessário mais elementos sobre essa história do Luiz Miranda, do Ricardo Barros, e está todo mundo aguardando, né? A história do áudio, né, do Luiz Miranda, né, se tem essa gravação, se é uma fantasia do Luiz Miranda, se não, né, 9 em cada 10 políticos daqui de Brasília acreditam que sim, tem uma gravação, e aí essa gravação ela pode ser matadora tanto para o presidente da República quanto para a base aliada do governo, né? Então, se aguarda muito a possibilidade da divulgação dessa gravação, mas o Ricardo Barros, sim, ele deve ser ouvido na próxima semana, Diego. Lembrando que o Ricardo Barros já se colocou à disposição para ir à CPI da Covid. A apuração que eu tenho é de que o presidente da Câmara, Arthur Lira, está sendo muito cortejado, inclusive por gente da base do governo lá na Câmara, para instalar uma CPI também na Câmara que se concentraria especificamente na questão da Covaxin. Mas nos bastidores, o Arthur Lira tem dito que, por enquanto, ele segue naquela linha de que impeachment ou uma outra CPI na Câmara agora pararia o Congresso Nacional de vez, que na avaliação dele já está parado no Senado em razão da CPI, embora estejam havendo sessões também no Senado, mas de fato o foco está mais na CPI, e Arthur Lira então tem dito ali nos bastidores que Ricardo Barros deve usar a CPI da Covid no Senado para fazer a sua defesa. Wilson, fala para a gente do cronograma da CPI desta semana. Você mencionou o Carlos Wizard, empresário bolsonarista e apontado como um dos principais integrantes do Ministério da Saúde paralelo na quarta-feira. O que mais nós teremos nessa semana? Então, Diego, essa semana os destaques são 2 depoimentos, tá? Na quarta-feira, o Carlos Wizard, para falar sobre o Ministério da Saúde paralelo, e também há uma linha de investigação em relação ao Carlos Wizard, que tem uma pequena ligação aí com a Precisa, os senadores ainda estão puxando esse fio, relacionado a um possível financiamento desse gabinete da saúde paralelo, tá? Uma suspeita que começa a ser levantada é que o Carlos Wizard pode ter operado, poderia ter trabalhado para financiar as ações desse gabinete paralelo. Então, a partir ali, não necessariamente da empresa dele, né, do curso de inglês, mas a partir do favorecimento de outras empresas ligadas, existe uma suspeita de que o Carlos Wizard possa ter, estou falando ainda de uma possibilidade, possa ter ajudado aí a financiar as ações do Ministério da Saúde paralelo. Na quinta-feira, é o depoimento considerado mais importante da semana, que é do Francisco Maximiano, que é o sócio da Precisa Medicamentos. Os senadores vão querer explorar essa questão do contrato da Covaxin, o que aconteceu, como foram as pressões, como foi essa relação dele com a Índia, Ministério das Relações Exteriores, até que ponto que ele pressionou ou não, como foram as tratativas da compra da vacina, em que momento houve a assinatura do protocolo do Ministério da Saúde, por que o Ministério da Saúde, como nós mostramos na semana passada, comprou 20 milhões, já queria adquirir mais 50 milhões de doses, ou seja, tem muita pergunta para ser feita por Francisco Maximiano. E na sexta-feira, Diego, tem um depoimento da Regina Célia. O depoimento não está marcado ainda, porém, provavelmente vai ser amanhã,
Amanhã não, perdão. Na quarta-feira deve ser aprovado o requerimento de convocação da Regina para que ela fale a CPI na próxima sexta-feira. A Regina, para quem está chegando agora, não está conseguindo associar o nome à pessoa, a Regina Célia, ela é aquela servidora do Ministério da Saúde que, teoricamente, que supostamente teria autorizado a importação da vacina Covaxin, passando por cima do Luiz Ricardo Miranda e irmão do Luiz Miranda. Então, são 3 depoimentos aí, Diego, que eles são extremamente importantes para fechar, no primeiro momento, a questão do Ministério da Saúde paralelo e os outros 2 para começar a puxar o fio em relação a preços de medicamentos. Lembra que na semana passada a gente falou um pouco do depoimento do Luiz Miranda e a gente falou que o depoimento do Luiz Miranda seria o start, né, dessa história da preços de medicamentos. E de fato foi. Né? Agora, vamos entrar na questão técnica desse contrato da preços de medicamentos para ver se a CPI consegue, de fato, tirar aí maiores informações, mais dados sobre esse contrato que, no mínimo, é bem estranho. Porque, assim, Diego, aquilo que você falou bem durante a transmissão, é uma vacina cara, é uma vacina cheia que teve um certo favorecimento, cheio de poréns, foi o processo mais rápido de tramitação, entre a primeira oferta e a assinatura do contrato foram exatos 44 dias, foi uma vacina que eles assinaram o contrato em um dia. Uma única reunião com a Anvisa, uma única reunião com a Anvisa. Foi um contrato que na semana seguinte à assinatura do contrato, já existia um pedido para 50 milhões de doses, e tem um detalhe que, inclusive, a gente mostrou isso agora há pouco, né? Que o próprio governo indiano não autorizou a liberação da vacina, e mesmo assim o governo federal já estava pressionando para o pagamento antecipado da vacina. Ou seja, tem muita coisa para ser investigada, tem muito porém nessa vacina, e agora essa vacina virou foco, virou prioridade zero da CPI. Essa última notícia que o Wilson está nos trazendo está no alto do nosso site nesse momento, com o título "Documentos mostram que nota fiscal de Covaxin foi emitida antes de pedido de exportação". O Wilson detalha toda essa história, inclusive com o documento do Itamaraty que trata desse assunto. O Freitas pode baixar lá embaixo. Aqui no Antagonista é sempre assim, olha, é sempre com detalhamento, e o documento está aí, a cópia do documento que o Itamaraty apresentou à CPI da Covid, dentro desse mundo de documentos que estão sendo analisados pelos senadores. Olha, a essa altura do campeonato, a gente sabe que ninguém vai sentar naquela cadeirinha ali, ó, de depoente da CPI da Covid, sem preparo, tá? O Francisco Maximiliano, conhecido como Max, está sendo aguardado para quinta-feira, como nos informou agora há pouco o Wilson Lima, e certamente ele está sendo muito bem preparado, muito bem treinado para lidar ali diante dos senadores, para ter as suas respostas prontas, para ter tudo certinho, e para se preparar para o Renan Calheiros, que, como relator da CPI, é sempre o primeiro a fazer os seus questionamentos. Informação importante também envolvendo a CPI da Covid desta segunda-feira é de que a ministra do STF, Rosa Weber, garantiu a quebra de sigilo do advogado da Precisa. E nessa decisão, a própria ministra Rosa Weber apontou o que ela chamou de grave suspeita na compra da Covaxin. Ou seja, Wilson, não é somente a CPI da Covid, a gente tem dito isso, mas vale reforçar. Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, agora está todo mundo em cima dessa história, e a gente não vai deixar, ao contrário do que o Palácio Planalto quer deixar esse assunto morrer. O nosso papel aqui é continuar cobrando e entendendo e pedindo uma resposta para cada ponto ainda nebuloso de todo esse contrato, né, Wilson? Sem dúvida nenhuma, Diego. E na questão, e sobre a decisão da ministra Rosa Weber, é bom lembrar que na próxima semana, aí trazendo um bastidor exclusivo para o amigo do Antagonista, na semana passada, o Renan Calheiros foi ao Supremo conversar com alguns ministros, né? E ele fez um apelo para algum desses ministros sobre essa questão aí da quebra de sigilo da Covaxin, né? E também de algumas decisões. O que estava acontecendo? Na semana, há aproximadamente 2 semanas, vocês têm acompanhado, o Supremo deu várias decisões que travou, né? Algumas decisões que travaram os trabalhos da CPI da Covid, né? Quando se impediu aí
algumas quebras de sigilo bancário, principalmente as decisões do caso Nunes Marques. Então, o Renan foi obrigado a ir no Supremo, conversar com alguns ministros, me E a parece questão que da deu certo. nomeação dos governadores também, isso é muito importante. Exatamente, O Supremo Tribunal exatamente. Federal, então, ali praticamente eliminou qualquer chance de governadores serem inquiridos, questionados na CPI. Sim, 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 exatamente. Então, o Renan, como relator da CPI, foi fazer uma pequena ronda lá no Supremo, foi conversar com alguns ministros. Parece que agora. E uma coisa que ele tem levado para os ministros era a importância das decisões, de que os Supremos respeitassem as decisões da CPI da Covid. Aí não estou falando de favorecer ou não favorecer. Aquele princípio clássico que a gente já falou algumas vezes aqui, Diego, que a gente vive batendo do respeito dos poderes, né? O Supremo se meter numa ação do Poder Legislativo, assim como o Poder Legislativo não se meter numa ação do Executivo. Tá? Então, o Renan ele foi reforçar esse pedido do respeito, né? Dos três poderes. Então, foi basicamente isso que ele conversou ali com alguns ministros do Supremo. E me parece que deu certo. E ainda sobre essa questão nebulosa da Precisa Medicamentos, hoje, é aquilo que você falou, o Palácio do Planalto vai tentar esconder, vai tentar minimizar as declarações do Luiz Miranda, dizendo que ele é mentiroso, que ele foi processado por estelionato, etc, etc, etc. Vai tentar desviar o assunto, colocar gente que não teve nada a ver com a medida provisória, distorcer informações, inclusive se mostrou agora há pouco, né, a história do Omar Aziz, do Rodolfo Rodrigues, né, que teriam supostamente feito emendas na mesma medida provisória, né, o que é uma meia verdade, né, porque as emendas dele não são necessariamente relacionadas à Covaxin, né. Então, essa vai ser a estratégia do Palácio do Planalto também, assim, de desviar a história, desviar o foco, de mudar o assunto, de criar aí algumas notícias falsas, ou no mínimo duvidosas, para que Claro. o presidente Jair Bolsonaro saia do caso. E tem uma coisa, só para fechar aqui, Diego, desculpa te atropelar, o que você fala nos bastidores da CPI é que esse caso parece muito com o Mensalão, tá, de 2006. Tá? Parece muito com a CPI dos Correios. Só que a diferença é que agora o presidente Jair Bolsonaro não pode dizer que ele não foi avisado. Naquela época ali se falou, porque o Dirceu não chegou a avisar o Lula, etc, etc, etc. Dessa vez, não tem como dizer que ele não foi avisado. E agora ele até tentou aí hoje, numa declaração, o presidente dizendo que, olha, não sei o que acontece no Ministério da Saúde, não tem responsabilidade sobre isso. Então vai ser uma tentativa meio que Lula, né, para tentar aí se safar das informações e das denúncias que tem chegado à CPI da Covid. Claro, é claro que o Wilson Lima, como repórter, vai continuar ao longo dessa semana dando uma vasculhada e olhando com lupa todas essas emendas que foram apresentadas à medida provisória que facilitou a compra de vacinas. Não é porque o Bolsonaro falou que a gente não vai ver, a gente está vendo isso já trouxe aí uma apuração prévia de que, a princípio, essas emendas apresentadas não pelo Ricardo Barros não têm relação direta com a Covaxin, não da forma como aquela emenda do Ricardo Barros, que foi claríssima. Se não fosse a emenda do Ricardo Barros, praticamente não haveria a possibilidade de compra da Covaxin. E essa informação é importante também aí de bastidor, Wilson, do Renan Calheiros, querendo ou não, é uma forma de pressionar. É uma pena que o Supremo Tribunal Federal também se sujeite e se permita precisar de uma visita de um relator da CPI para se discutir esse assunto nos bastidores. É uma coisa para a gente também olhar com um olhar bastante crítico. Wilson, obrigado pelas suas informações, boa noite, boa semana de trabalho. Até a próxima, Diego. Fiquem bem e cuidem-se bem.